Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem? Preparei hoje essa live aqui para vocês, compartilhem com várias pessoas aí que vocês conheçam. Aí a gente está vivendo aí um momento histórico em que a nossa imunidade e o que a gente se alimenta, como a gente se alimenta, nunca foi tão importante, né, como nos dias de hoje. A gente vem colocando alguns estudos aqui, a gente está vendo o quão importante é o seu balanço nutricional, a sua imunidade, o que você come, como você come, a quantidade que você come, o quanto isso tem influenciado na vida das pessoas, na saúde das pessoas, e principalmente nesse momento de pandemia. Então, essas informações eu sei que podem ajudar a salvar até muitas vidas, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade, sim, em fazer o jejum intermitente e escolhem não fazê-lo. Mas eu sei que existem muitas pessoas que, se soubessem desse benefício, dessa maravilha aí, que é totalmente gratuita, se muita gente soubesse disso, com certeza algumas pessoas ficariam maravilhadas em poder contribuir de alguma forma para a sua saúde e colocaria como uma opção, digamos aí, uma alternativa, né? Deixa eu tirar aqui esse... Vocês estão enxergando bem essa imagem? Então, o que acontece? O jejum, ele não é uma dieta, ele é um padrão alimentar. Então, muitas pessoas podem fazer jejum até mesmo sem o propósito de emagrecer, porque contanto que a pessoa coma as quantidades necessárias que ela precisa durante sua janela alimentar, ela não vai emagrecer. Então, o jejum é um estilo um padrão alimentar, ele não é necessariamente uma dieta. Tá? Dieta é o que você come quando você não está em jejum. Então, como que acontece o jejum e a queima de gordura? Se você jejuar por um tempo suficiente, os seus níveis de insulina, que é o hormônio do armazenamento, esse hormônio ele está ativado sempre que você come. Se você come com muita frequência, come muito carboidrato, esse hormônio está sempre superativado. Com o jejum acontece ao contrário, o hormônio do armazenamento ele diminui, onde o seu corpo entende que está na hora de parar de armazenar para começar a gastar. Então o seu corpo muda do modo de queima de glicose, para de queimar açúcar para queimar gordura, tá? O ideal para se começar a queima de gordura é a partir de 14 horas, 12 horas. Muita gente faz aí com um estilo de manutenção, mas não emagrece justamente porque é um período curto e também porque as quantidades que essa pessoa come na janela alimentar não influenciam no seu emagrecimento. Então essa pessoa aí, ela vai... quem quer começar, quem quer fazer o jejum com propósito de queima de gordura, essa informação é muito importante. Então, a partir das 14 horas se começa, dependendo do que você come nas últimas janelas, pode demorar até mais, né? Então, essa média. Muitas pessoas fazem um jejum de 16 horas, de 18 horas. Então, quanto mais horas você estender aí o seu jejum, você fica mais tempo no processo aí de queima de gordura. Então, muitas pessoas, por exemplo, escolhem fazer o jejum de 24 horas 2 vezes por semana, porque nesse período de 24 horas, esse período de queima de gordura ele vai ser mais estendido. Algumas pessoas fazem o jejum de 36 horas 1 vez por semana também, para ter esse período de queima de gordura também mais estendido, né? Não quer dizer que quem faz de 16 não emagrece. Pode emagrecer sim inicialmente, mas às vezes é necessário algumas horas a mais aí no modo de queima de gordura para ter esse efeito da queima de gordura. As quantidades, gente, são importantes. Apesar do que o jejum não é uma dieta, você precisa sim se atentar às quantidades que você come. A gente não necessariamente queima calorias, a gente não conta calorias, mas a gente tem que se preocupar sim, principalmente para essa pessoa que faz esse jejum de 16 horas, porque no jejum de 16 horas vão sobrar 8 horas de janela alimentar. Em 8 horas de janela alimentar, se essa pessoa resolve fazer as suas refeições a partir da 1h até as 8 da noite, por exemplo, a pessoa tem 8 horas e nesse período é muito fácil ultrapassar as quantidades. Se essa pessoa fica beliscando, comendo além da fome e da saciedade, dificilmente ela vai conseguir emagrecer
por causa dessa questão, porque muitas pessoas acham que fazer só o jejum 16 horas e comer o que quiser nas 8 horas vai ter sucesso, e não é assim que acontece, né? O nosso corpo é inteligente. Sempre ele vai priorizar queimar gordura, queimar a energia vinda dos alimentos. Os alimentos que você comeu na última refeição vai ser sempre o primordial na hora do processo de queima de energia. Depois que essa reserva dos seus alimentos diminui, que o seu corpo entende que esse alimento está reduzido, aí sim ele vai partir para a reserva de gordura. Eu fiz outra imagem aqui também. Deixa eu ver aqui. Isso, deixa eu pegar aqui essa imagem. E o que é muito importante, gente, como eu falei das quantidades, né? O nosso estômago, muita gente acha que saciedade é aquela coisa de se sentir muito cheio, de comer e ficar assim, estourando, explodindo. Não é bem assim. A saciedade, ela depende de vários outros fatores. É que algumas pessoas utilizam esse padrão alimentar de comer sempre exageradamente, fica com aquele estômago muito estufado. Isso também não é interessante. Por quê? Porque o estômago, ele é uma bolsa. Ele também é uma forma de armazenamento. E os nossos próprios mecanismos alimentares, os nossos mecanismos instintivos, a gente sempre vai ter essa questão de comer um pouco a mais. Então a gente sempre pensa, o teu estômago, ele é uma bolsa e ele vai ter alimento armazenado não só para o momento que você está se alimentando, mas para as próximas horas. Como eu disse, se você sempre ultrapassa essas quantidades, seu estômago está sempre cheio, mesmo que você faça jejum, você está sempre com suprimento suficiente para o teu corpo ficar para sobreviver aí durante as próximas horas, né? Então, se ele tem esse armazenamento suficiente, dificilmente ele vai usar as suas reservas, a sua gordura corporal como fonte de energia. Então, por isso que as quantidades e essa questão da saciedade é muito importante para não ultrapassar. Sobre a saciedade, se a gente escolhe comida de verdade, se a gente escolhe, por exemplo, esses alimentos que eu coloquei aí, abacate, vegetais, legumes, carnes, proteínas, ovos, queijos, são alimentos, por exemplo, o ovo, que é um alimento muito sacietógeno porque ele tem muitas proteínas e muitas gorduras. Se você come, por exemplo, 3 ovos, 2 ovos no seu café da manhã, se você resolve fazer o jejum pulando ao jantar, e se você acorda e toma o café da manhã, dificilmente você comendo 3 ovos, você vai sentir fome às 10 da manhã. Você vai sentir fome lá pela 1h da tarde, olhe lá, né? Quem já fez aí já sabe como que é essa questão da saciedade. Então, comendo os alimentos certos que provêm essa questão da saciedade, dificilmente você vai ter fome. Você vai ter vontade de comer, que é diferente, mas fome você não vai sentir durante esse período. Então, a questão é sempre escolher alimentos no nosso dia a dia. Quando você quer emagrecer, você vai escolher alimentos não pensando somente em calorias, mas pensando em propriedades de saciedade. Quanto maior a saciedade, você fica com a insulina mais baixa, você vai ter menos pico de fome e vai ter menos cravings aí. Quanto você sente menos fome, você vai emagrecer com mais facilidade, sem ficar naquela tortura de sentir fome o tempo todo. O grande problema das dietas tradicionais é que a gente come muito pouco, dividido em várias refeições. E eu já passei por isso, eu sei que a gente sente aquela fome constante, né? Fica com aquela coisa da insulina subindo e descendo, e é uma fome muito, muito, muito constante. Então é difícil manter esse estilo de vida. Você consegue emagrecer com dietas de baixa caloria, sim, mas é muito difícil a gente continuar com essa dieta por muito tempo, porque a gente fica sempre com essa sensação de fome. Com o jejum intermitente, se você escolhe, se você já se adapta, por exemplo, você todo dia faz os 16 horas, ok? Você naturalmente, depois de algumas semanas, não vai mais sentir fome. Esses períodos que você escolheu, eu, por exemplo, escolho sempre tomar o café da manhã, eu não sinto fome alguma. Então, isso vira um estilo de vida e você consegue manter. Em alguns momentos, quando você quer aumentar um pouco essas horas de jejum, você vai ter alguns picos de fome,
mas são picos ali esporádicos. Quando você quebrar o seu jejum, vai estar tudo certo, ok, você não vai viver numa restrição contínua. O bom que o jejum intermitente já diz, é uma restrição intermitente, você não vive em jejum, assim como você não vive no estado alimentado. Então você tem períodos que você está se alimentando e tem períodos que você está em jejum. Por isso que é fácil, como a vida, sempre temos ciclos diferentes, né? Dormir e acordar, se agitar, descansar, ficar triste, ficar feliz, comer, jejuar. Então nossa vida funciona muito bem com ciclos, né? Por isso que o jejum ele é realmente tão intuitivo e por isso que a gente tem todo esse nosso corpo preparado para viver bem com o jejum. Algumas bebidas que são muito interessantes durante o jejum é água, chá e café sem adoçante de preferência, sem açúcar, com certeza, mas sem adoçante é o indicado, é o ideal. Algumas pessoas no início não conseguem retirar totalmente o adoçante, mas ela consegue ir aos poucos diminuindo e quando vê já tá tomando sem nada. Algumas pessoas não gostam de café, gostam de chá e tá tudo certo. Uma dica que eu vou falar que é muito importante no começo, por causa da diminuição de carboidratos, a gente tem uma deficiência de sódio. A gente excreta muito sódio, porque a gente excreta muitos líquidos e a gente perde sódio, né? Que é o sal ali. Uma coisa que dá uma sensação ruim no começo é essa falta de sódio no corpo, que dá para você repor colocando um pouco de sal debaixo da língua, tomar água salgada, que ajuda a equilibrar os eletrólitos. Isso acontece geralmente no início, mas depois isso também o seu corpo começa a se regular, porque os carboidratos, quando você come muito carboidrato, você fica retendo mais líquido, e dentro desse líquido no nosso corpo tem muito sal, tem sódio. Quando a gente elimina esse líquido no corpo, o sódio, os eletrólitos, eles são eliminados, e por isso que pode dar essa sensação de desconforto, mas que pode ser reduzida e com 2-3 semanas você já está totalmente adaptado, ok? A Bruna diz que toma chimarrão a manhã toda. Pode sim. Sal integral, eu gosto do sal integral marinho, tá? O sal marinho, que ele tem essas propriedades aí dos eletrólitos. Então, gente, seguindo esse esqueminha aí que eu tô passando para vocês, fica mais fácil para seguir. Como eu disse, muitas pessoas são muito, muito radicais, porque elas pensam, ou eu tô fazendo jejum, ou eu não estou, ou começa a fazer jejum, depois para de repente. Mesmo que você não esteja numa vibe completamente voltada para dieta, agora que a gente está vivendo um momento que a gente está passando por crises de dificuldades e ansiedades, né? Um momento que às vezes a dieta fica muito, muito difícil, porque a gente já fica, dieta, a cabeça já gera aquele estresse. Mas a grande questão do jejum é que ele é uma vez por dia. E se hoje você não conseguiu fazer o que você planejou, comeu exatamente como você gostaria, você sempre tem o dia de amanhã para tentar de novo. E é um dia após o outro, né? É muito interessante que cada vez que você vai fazendo e você vai, às vezes, aumentando as horas, você vai vendo como o seu corpo reage bem e como vem uma sensação, às vezes, tão boa de cetose, você começa a ficar com a mente mais atenta, você começa a ficar mais concentrado, se sente mais, começa a equilibrar, né? Porque o nosso corpo, ele precisa desse descanso fisiológico aí para fazer toda a parte da limpeza celular, de equilibrar todo o nosso corpo, né? O sistema da nossa homeostase, que é um equilíbrio. Se a gente fica constantemente comendo, todas essas funções elas ficam mais alteradas, ficam com desequilíbrio, porque a gente não foi planejado para comermos o tempo todo. A gente precisa, assim como você precisa dormir, o nosso estômago também precisa de um tempo para fazer o nosso intestino também, para fazer todas as suas funções, não só de digestão, mas também todas as funções de equilíbrio fisiológico. Então o jejum, ele é um descanso que, assim como você dorme, o jejum também tem os seus benefícios, tá bom, gente? Melhor perfil do jejum. Ai, Dani, obrigada, gente. Eu amo esse assunto. Eu estudo isso não 24 horas por dia, mas todos os dias eu leio
muito sobre o assunto, todo o tempo estou me atualizando. Como é uma estratégia e algo que não é novo, mas que foi resgatado, muitas pessoas têm dificuldades, muitos profissionais têm medo, muita gente tem medo, até as pessoas comuns, porque, né, a gente sempre escutou que não pode ficar sem comer, não pode sair de casa sem se alimentar. Então a gente tem esses mantras aí, essa coisa desde a infância de que é um sacrilégio pular uma refeição ou dizer não quando alguém te oferece um lanche, né? Então é algo muito controverso nos nossos dias de hoje, né? Em que o excesso vem reinando aí em todos os sentidos. Mas eu sou muito realizada de ter, de alguma forma, me destacado nesse assunto, e é uma coisa que eu amo de paixão mesmo. Adoro ver a transformação de vocês, adoro ver os comentários, adoro ver os resultados que vocês me mandam aqui no direct. Eu fico muito feliz por fazer parte, de alguma forma, do processo de cada um aí. Então, gratidão, tenha uma ótima semana aí e a gente se vê. Até mais!